Em Efésios capítulo 3, Paulo vai prosseguir informando aos gentios de tudo aquilo que Deus tinha feito em Cristo. Todos os privilégios das bênçãos espirituais que agora estava disponível a todas as pessoas que abriam o coração para o Evangelho. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. O apóstolo Paulo é com toda certeza o maior teólogo do cristianismo. Ele foi um dos grandes responsáveis pela organização das doutrinas cristãs no início da igreja. Apesar de ter sido um apóstolo tardio e de não ser o autor mais produtivo do Novo Testamento, Paulo é de fato o primeiro teólogo sistemático cristão no sentido básico da palavra. Pode-se afirmar com segurança que o apóstolo Paulo foi a pessoa mais importante da história da fé cristã, depois do próprio Jesus Cristo. Quando nós chegamos no início do capítulo 3, nós vamos encontrar uma frase que acaba se destacando de uma maneira um tanto quanto diferente. Paulo vai nos dizer que ele é o prisioneiro do Senhor por amor dos gentios. Aliás, a frase do versículo 1 é um tanto quanto estranha porque ela parece não terminar e não tem ligação direta com o verso 2. Tudo indica que os versos de 2 até 13 vão ter uma continuidade que versículo 1 está ligado ao versículo 14. Portanto, uma espécie de introdução, uma oração que vai aparecer a partir do verso 14. Mas esse tema de prisioneiro do Senhor, afinal de contas, do que nós estamos falando? É interessante observar que a força das palavras de Paulo é muito mais intensa, porque nós sabemos que toda esta palavra de encorajamento, de ânimo, de revelação daquilo que Deus fez, surge da parte de alguém que está quase o tempo todo enfrentando dificuldades por estar preso por causa do Evangelho. Olhando para a trajetória do ministério de Paulo, vale a pena aqui talvez situar mais claramente do que estamos falando e quando foi que isso aconteceu. O nome judaico de Paulo é Shaul, que traduzimos para o português por Saul ou Saulo. Esse nome provavelmente lhe fora dado pelo fato de ele pertencer à tribo de Benjamim, que historicamente teve o rei Saul como seu mais famoso integrante. O cidadão romano Paulo, seu nome latino, nascera em Tarso, antiga capital da Cilícia, situado junto ao rio Cídno. A cidade fora helenizada e se tornara um centro de cultura grega. Chegou a contar no seu auge com cerca de 500 mil habitantes. Estima-se uma população de 300 mil pessoas nos dias do apóstolo. O ministério de Paulo tem início aí por volta do ano 46 depois de Cristo, na sua primeira viagem missionária, que vai até o ano 48, depois a sua segunda viagem missionária entre os anos 49 e 52 e finalmente a terceira viagem do ano 53 até o ano 57. Depois Paulo passa 2 anos em Cesareia e finalmente aí no ano 60 ele vai estar em Roma. Nesse período todo nós temos pelo menos com clareza 4 prisões do apóstolo Paulo. Na segunda viagem missionária, Paulo é preso em Filipos por volta do ano 50. E lá nós temos claramente em Atos 16 o relato do que aconteceu. Depois nós vamos ver, especialmente levando em consideração o que diz a carta aos Filipenses, Paulo vai estar preso também na cidade aqui de Éfeso, que estamos abordando na carta aos Efésios, e ele fica preso provavelmente aí por volta do ano 56, talvez 57 no máximo. E
temos absoluta convicção, conforme o registro de Atos, que Paulo fica preso 2 anos em Cesareia Marítima, lá em Israel, capital local romana, do ano 57 até o ano 59. E agora, Paulo está preso em Roma, numa prisão domiciliar, de onde ele escreve a carta aos Efésios, aqui entre os anos 60 e 61. Então é interessante observar uma certa ironia que está por trás do que nós enxergamos aqui nesse texto. Esta palavra de encorajamento de um apóstolo vitorioso que apresenta o Cristo cósmico, Senhor, soberano, dominador do tempo e do espaço, tem o seu grande apóstolo, seu grande representante atrás das grades, preso debaixo da autoridade romana, alguém que aparentemente está ineficiente, incapaz de fazer muita coisa, porque não pode nem se locomover, está debaixo, vamos dizer, do poder romano. Mas é impressionante ver que essa ironia, que faz parte do cristianismo neotestamentário, aparece com força nessas cartas, e particularmente aqui, também em Éfeso, quando vemos que aquela grande mensagem do Senhor dominador, Senhor soberano sobre os céus e a terra e sobre o espaço, que domina a história, prefere fazer a sua obra por meio de um apóstolo que dificilmente entenderia o mundo gentílico, totalmente judeu, originalmente fariseu, e além do mais, por trás da prisão. Que coisa impressionante a maneira como Deus resolve escrever a sua bela e extraordinária história da salvação. Na sequência de Efésios capítulo 3, nós vamos encontrar Paulo falando nos próximos versículos, do versículo 2 até o começo do versículo 5. Ele vai começar a falar daquilo que Deus fez através da história. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ele vai voltar a usar uma palavra, que é uma palavra que pode ser mal interpretada e precisa ser devidamente entendida. A palavra mistério, que Deus agora resolveu revelar, um mistério que estava oculto, que não tinha sido revelado e que finalmente agora está à disposição de todos. E a pergunta que devemos fazer é: que mistério é esse? Como é que devemos entender esta palavra no contexto de Efésios capítulo 3. Paulo cresceu dentro da tradição judaica religiosa, muito bem instruído na Torá hebraica. Desse modo, o jovem Paulo cresceu aprendendo o grego, o hebraico e o aramaico, língua comum entre os judeus na época. Adquiriu também o ofício de fazedor de tendas, que vemos ele praticar no livro de Atos. Ainda muito jovem, Paulo foi estudar com o famoso rabino Gamaliel, neto de Hilel. Como fariseu dedicado, Paulo tornou-se um estrito seguidor da lei e da tradição judaicas. O que está acontecendo aqui é que Paulo, em certos textos, ele está interagindo diretamente com o pano de fundo pagão, com o pano de fundo greco-romano daqueles Efésios. Em outras vezes, ele está interagindo diretamente com o pano de fundo judaico, com aquilo que as escrituras hebraicas têm a nos dizer. E olhando para o Antigo Testamento, que, é claro, olhando para o que vai acontecer no Novo Testamento, nós sabemos que isso tem um cumprimento em relação ao que foi dito no Antigo Testamento.
Então se esperava, se imaginava que o Cristo, o Messias, deveria ser o rei ungido da casa de Davi, isso estava muito claro. Jesus chega como aquele que anuncia esse reino de Deus. Vemos também que Cristo é o grande profeta esperado do Antigo Testamento e que também ele é o sacerdote, aquele pleno, sumo sacerdote completo, conforme o livro de Hebreus vai nos mostrar tão claramente. Mas a pergunta é, essa obra de Cristo, com a sua salvação, que agora está trazendo isso aos gentios, até que ponto isso era conhecido? E aí está a grande novidade. É verdade que Israel deveria lehair et hagoim, ou seja, ser luz para as nações, que esta verdade sobre Deus, que começou pelo povo dessa aliança do Antigo Testamento, deveria se estender e ir para os outros povos também. Mas isso não estava tão nitidamente detalhado no Antigo Testamento, que haveria uma comunidade nova com os gentios incluídos e juntos na mesma comunidade, gentios e judeus, adorando a Deus por meio de Cristo Jesus. Nesse sentido, a grande novidade, o mistério não detalhado que agora na dispensação dos tempos, como se podíamos dizer, na economia de Deus, no momento adequado e certo, Deus nos revelou a igreja, que é essa comunidade que não estava explicitada e agora está plenamente definida no Novo Testamento. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Isso nos faz entender essa realidade de maneira muito especial. Primeiro, entendemos com a comemoração dos Efésios a grandiosidade do que significa essa comunidade que envolve a realidade de tudo aquilo que estava no Antigo Testamento estar agora presente nessa nova comunidade chamada igreja. Segundo, que a igreja é algo extremamente importante. Não se tem a ideia de que é possível ter um cristianismo individualista separado. Essa comunidade da fé, vamos dizer, é tudo que alguém poderia imaginar ou esperar. A dimensão da ação de tudo que acontece por meio do Espírito em Cristo se dá nessa comunidade da fé. E por isso que a igreja é tão especialmente importante, particularmente na carta aos Efésios. E finalmente nós vemos uma coisa interessantíssima e valiosa aqui em Efésios 3, que é o fato de entender essa revelação progressiva da parte de Deus, quando elementos que já estavam presentes no Antigo Testamento encontram o seu cumprimento, que transbordam de maneira particular no Novo Testamento. E aqui nós vemos um elemento a mais que não estava contemplado e que está plenamente realizado por meio do Deus grandioso que constrói a sua história de modo sábio e absolutamente impressionante. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Falando de revelação,
É notável que 3 vezes em Efésios aparece esta frase, apóstolos e profetas. Capítulo 2:20, a igreja edificada sobre os apóstolos e os profetas. Aqui novamente, capítulo 3, versículo 5, é mencionado a revelação que foi dada aos apóstolos e profetas. E vai aparecer novamente entre os dons que Cristo dá para a sua igreja, em capítulo 4, versículo 11. O que é interessante na ideia de revelação relacionado com profetas e apóstolos, é o fato que os apóstolos são canais da revelação do pensamento de Deus que inspira os apóstolos e os profetas para que eles possam dar à igreja esse fundamento doutrinária, teológica, que nós podemos confiar ser a própria palavra de Deus. Depois de tornar-se um dos principais perseguidores da igreja cristã incipiente, Paulo converteu-se a Cristo na famosa estrada de Damasco de forma extraordinária. Teve uma visão do próprio Jesus. Juntamente com sua conversão, Paulo recebeu sua chamada apostólica para a pregação do Evangelho de Cristo ao mundo gentílico. O que é importante lembrar em relação aos apóstolos é que eles são pessoas escolhidas por Cristo com uma missão que é muito comparável à nossa palavra em português, chamada procurador. Isto é uma pessoa oficialmente escolhida, uma pessoa escolhida por aquele que o enviou, porque a palavra significa em si enviar, mas uma pessoa que Deus tem chamado para ser apóstolo em termos de representar aquele que o chamou para essa função. E Paulo, quando ele usa essa palavra santos apóstolos, claro, está referindo-se ao fato de que estes homens foram escolhidos por Cristo para trazer para nós a palavra de Deus, pelo qual nós agora podemos saber se estamos indo no caminho certo, doutrinariamente, ou errado. Em outras palavras, eles têm autoridade, especialmente os apóstolos, têm autoridade para falar aquilo que realmente estava na mente de Deus e para corrigir qualquer erro na nossa mente. Tem uma frase no Talmud judaico que diz que o shaliach, que significa apóstolo, é igual àquele que o enviou. Igual não no sentido que Paulo ou Pedro morreram pelos pecados da igreja, mas pelo fato que eles foram os canais pelo qual a igreja se fundamentou teológica e doutrinariamente. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Desta maneira, nós podemos ter certeza que estamos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a mente de Deus, quando nós pregamos a própria palavra. Por isso que Paulo vai escrever para Timóteo, em capítulo 3 de sua segunda carta, que toda a palavra de Deus é inspirada, porque toda foi escrita por apóstolos e profetas. E novamente, quando o Novo Testamento ainda não existia, os apóstolos eram a autoridade máxima para poder falar para as igrejas gentílicas sobre esse mistério. Foi para eles que foi revelado esta palavra. E além disso, Paulo vai usar a palavra espírito. Os espíritos dos profetas são aqueles ministros que invisivelmente trazem para os apóstolos esta mensagem, ou talvez podem trazer uma informação para algum profeta, como nós encontramos em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 2. Portanto, o que nos importa é que a igreja seja bem alicerçada
doutrinariamente sobre a Bíblia e não sobre qualquer outra opinião humana. É a Bíblia que corrige nossos erros, é a Bíblia que nos dá exatamente garantia que aquelas verdades, este mistério da igreja, esta união com Cristo que é tão importante na carta aos Efésios, que nós aqui temos a palavra de Deus. É por isso que nós confiantemente pregamos essa palavra. A grandiosidade do que é a igreja vai ser compreendida aqui em Efésios capítulo 3. Devemos entender tudo o que está acontecendo, vendo a grande salvação que Deus operou em Cristo Jesus, esse Cristo poderoso, esse Salvador cósmico, desse Deus que controla o tempo, o espaço e a história. E a maneira como Deus resolveu operar esta salvação foi através desta comunidade que é chamada igreja. O caminho de redenção acontece por meio dessa comunidade ou em meio a esta comunidade. E isso então nos dá um posicionamento muito maior do que nós imaginamos quando pensamos sobre o que é igreja. É por essa razão que quando vemos o que Efésios 3 vai falar sobre a igreja, esse mistério que agora foi revelado, vai falar de uma maneira que ultrapassa a nossa percepção social, a nossa percepção puramente individual e às vezes meramente, vamos dizer, eclesiástica no sentido institucional do termo. O que vamos encontrar ali é a ideia de que essa revelação do mistério de Deus triunfou sobre os principados e potestades. Isso foi uma declaração da grande vitória daquilo que é o plano de Deus em Cristo Jesus. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. E onde está a grandiosidade dessa comunidade chamada igreja? Vamos raciocinar um pouquinho. Toda vez que pensamos numa comunidade de pessoas religiosas ou pessoas que estão sintonizadas com Deus, o fator mais significativo de uma comunidade é o separatismo. Sempre que eu tenho a minha comunidade, o meu grupo, vou sempre colocar um limite para mostrar o distanciamento entre este grupo que está bem com respeito aos outros que estão do lado de lá. E a ideia que se definiu em termos do pensamento judaico na época é exatamente o estabelecimento dos limites. Quando esta salvação em Cristo chega no pensamento de Paulo aqui em Efésios, a ideia é exatamente inclusiva em relação às expectativas que se tinha naquele tempo. Por isso, os gentios, que agora não cabem em si de felicidade, estão numa comemoração total. Nós poderíamos até dizer que a situação dos gentios seria aquilo que a gente poderia dizer: quem te viu, quem te vê. Olha só quem era você, como é que estava a sua situação e como é que você está agora em Cristo Jesus. Todo o material escrito por Paulo no Novo Testamento são cartas, quase todas dirigidas a uma comunidade, com exceção de duas, para Timóteo, uma para Tito e outra para Filemão. Praticamente não há dúvidas de que Paulo é de fato autor das chamadas cartas paulinas: Gálatas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª aos Coríntios,
Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Pois é, nessa nova dimensão, Paulo vai destacar 3 coisas importantes que mostram essa relação de unidade entre gentios e judeus nessa nova comunidade chamada igreja. O destaque são: estes gentios agora são co-herdeiros com Israel. Israel é percebido como uma espécie de filho de Deus no Antigo Testamento. Além de filho, tem herança da parte de Deus. Portanto, agora estes gentios tornam-se herdeiros também com Israel dentro dessa nova comunidade. E além disso, eles se tornam também participantes da mesma forma que eram aqueles que faziam parte da comunidade da primeira aliança. E não só isso, mas o texto bíblico vai dizer ainda que eles são membros do mesmo corpo, nesta nova unidade. Imagine só, você que está num mundo religioso marcado por distanciamento e separação. No mundo social romano, onde a injustiça estabelece o distanciamento entre quem é cidadão romano, quem não é, quem tem nobreza, quem é escravo. Você imagine como é que soa extraordinário essa realidade da salvação, que essa igreja, que essa comunidade que traz a oferta da salvação, que atinge a todos, agora engloba todo tipo de pessoa, homens e mulheres, escravos e livres, judeus e não judeus. A oferta da salvação, a disposição é oferecida a todo tipo de pessoa, sem qualquer diferença ou discriminação. Por isso, essa realidade de Efésios 3 é digna de tanta comemoração. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Em capítulo 3 e versículo 12, há uma referência ao acesso a Deus livre, isto é, pleno acesso sem nenhum impedimento. Nós não temos nenhuma divisão como havia no templo para a gente poder aproximar-se de Deus. E a conexão com o capítulo 3 e versículo 14 me parece óbvio. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Por esta razão, diz o apóstolo Paulo, eu dobro os meus joelhos diante do Pai. Poder chegar ao Pai, ao Criador do Universo, aquele que é todo importante para a existência humana, e poder falar com Ele pessoalmente é o privilégio do cristão, seja gentio ou seja grego ou judeu. O que importa nesta oração é o pedido que Paulo faz. É um pedido só, e esse pedido refere-se ao fato de que
com este acesso que nós temos a Deus, que nós procuremos saber dele, o que ele pode nos dar aqui nesta vida humana, aqui na Terra, que possa ser diante dele glorificador a ele, reconhecer a ele como ele realmente é num mundo que nem reconhece que ele existe. Um mundo secularizado. Naquela época, um mundo politeísta, idólatra, e agora nós, conhecendo através do Senhor Jesus, veio na carne, como nós podemos chegar até Deus e fazer um pedido para Ele. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. O pedido é para que Deus, segundo a riqueza de sua glória, possa nos fortalecer no homem interior, isto é, na pessoa como nós realmente somos no interior, aquela parte que pensa, aquele que tem sentimentos, aquele que tem vontade. Isso que Paulo chama homem interior, ou íntimo, como está traduzido em algumas versões, para nós recebermos poder através do Espírito Santo, para podermos realmente ter Jesus Cristo habitando em nossos corações. A ideia de Cristo habitar em nossos corações, uma ideia que nós encontramos em outros textos, como Gálatas 2, onde Paulo fala de estar crucificado com Cristo, que ele não vive mais, mas Cristo vive nele. O que Paulo quer comunicar com esta frase me parece ser que a vida cristã é uma vida em que Cristo se manifesta nas suas atitudes, seus valores, aquilo que mais importa para Deus como seu filho, e nós refletir esses valores para um mundo que não conhece a Deus. É uma espécie de continuação de Cristo vivendo aqui na Terra através dos seus representantes, os seus membros do corpo. É por isso que Paulo está tão interessado em pedir a Deus, mesmo que ele esteja na prisão, que aqueles crentes da Ásia possam viver o próprio Senhor Jesus Cristo aqui na terra. João, usando esta mesma ideia, em capítulo 4, versículo 17b, usa esta frase: tal como ele é no mundo, somos nós. Isto é, as amizades de Cristo são nossas amizades. Os interesses de Cristo são nossos interesses. Nossas atitudes e reações no mundo são as mesmas reações de Jesus Cristo. É por isso que nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo falando da imitação de Cristo. A habitação, portanto, de Cristo em nossos corações é para que, no mundo, a gente possa saber realmente como é Deus em termos de Jesus Cristo vivendo na carne aqui na terra. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ainda que o apóstolo Paulo estava interessado para que Cristo viva nos corações dos crentes, ele também quer que esse poder do Espírito Santo na vida possa trazer também um outro grande valor, isto é, para que eles possam ser alicerçados e
enraizados em amor. Quer dizer, o amor de Deus derramado nos corações destes cristãos da Ásia possa ser demonstrada de uma forma tão clara que todo mundo perceba que não são pessoas que vivem como o homem vive, que não tem Cristo no coração. Já que Cristo morreu por causa do seu amor pelas suas ovelhas, eles também vão viver com o amor de Cristo, atuando da mesma forma como de fato Cristo viveu. E além disso, eles devem ser fortalecidos e capacitados pelo poder de Deus para capturar as próprias dimensões. E agora Paulo não diz de quê, mas me parece bastante claro que ele está pensando nas dimensões da cruz. Como a cruz, por exemplo, antes da fundação do mundo, diz a palavra de Deus, Cristo foi crucificado. Então, em termos de comprimento, a cruz se estende no tempo até antes da fundação do mundo. Em termos de onde ela chega na sua largura, ela abrange toda a humanidade e para todos os homens aproveitar os benefícios da cruz, toda língua, raça e povo. E em termos de sua profundidade, para possa alcançar os piores de pecadores, como Paulo também se reconhecia como pior, e chegar até as alturas do céu para nos levar até Deus. Então essas 4 dimensões que são tão assim misteriosas dentro desse texto, me parece cabem muito bem nesse quadro da própria cruz e o que a cruz significa para nós que estamos precisando dele. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E além disso, o que nós encontramos nesse texto, que nós também devemos ser cheios do amor de Deus, para que possamos refletir a plenitude de Deus. A ideia de ficar cheio de Deus, de ser entusiasmado, porque essa palavra justamente coloca Deus no meio, no centro, ou de Cristo nos corações, todos significando a mesma coisa em termos de vida, de vitalidade, que revela a natureza de Deus, o amor de Deus para com as pessoas, que isso possa ser óbvio para todos que vivem em volta de nós e que deve ser o grande motivo de pessoas quererem ser parte dessa igreja. Jesus Cristo diz que os mundanos têm o direito de escolher ou dizer se nós somos cristãos de verdade ou não, pela maneira que nós amamos uns aos outros, segundo João 13, versículo 34 e 35. A partir das várias referências das epístolas pastorais, sugere-se que entre os anos 62 e 67, Paulo tenha estado em Roma, Espanha, Creta, Mileto, Colossos, Éfeso, Filipos, Nicópolis e Roma novamente, onde foi martirizado em 67. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A doxologia, no fim, uma espécie de apresentação desta oração a Deus,
aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, aquele que pode realmente fazer para nós aquilo que nós nunca pedimos e nunca esperamos receber. E ainda que nesta vida talvez nós não recebamos, com certeza um dia vamos ser muito mais que nossas capacidades de imaginar podem chegar. Isso para que nas futuras gerações, assim diz o texto, nós possamos entender as grandezas do amor de Cristo por nós, de nós podermos dar muitas graças a Deus pelo seu poder que Ele se manifestou em nós, que Ele possa nos ajudar nessas alturas futuras, ver como Deus foi bondoso para conosco, encher-nos de corações cheios de amor e de Cristo vivendo em nós através do seu Espírito. Enfim, o futuro vai mostrar os valores do presente. Eu gosto de pensar que esta vida é uma espécie de vestibular para a eternidade. E quem percebe e quer, com todo o interesse, buscar esse valor de viver pela eternidade em vista, seria justamente a pessoa que tenha Cristo vivendo nele, para a glória do seu nome.